O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 2. Uma festa muito esperada. Quando o Sr. Bilbo Baggins, do fundo do saco, anunciou que celebraria em breve o seu 111º aniversário com uma festa de grande magnificência, falou-se muito e houve muita excitação em Hobbiton. Bilbo era muito rico e não menos excêntrico, e havia 60 anos que era o espanto do Shire, desde o seu extraordinário desaparecimento e o seu inesperado regresso. As riquezas que trouxera das suas viagens tinham-se, entretanto, tornado uma lenda local e, dissessem os idosos o que dissessem, era a crença popular que o monte do fundo do saco estava cheio de túneis atestados de tesouros. Mas ainda que isso não fosse razão suficiente para o tornar famoso, havia também o seu prolongado vigor, que a todos maravilhava. O tempo ia passando, mas parecia produzir pouco efeito ao Sr. Baggins. Aos 90 anos, tinha sido praticamente o mesmo que aos 50. Aos 99, haviam começado a dizer que estava bem conservado, mas teriam andado mais perto da verdade se dissessem que não estava nada mudado. Alguns abanavam a cabeça e pensavam ser aquilo demasiado bom, um exagero. Parecia injusto que alguém possuísse, aparentemente, juventude perpétua e também, supostamente, riqueza inexaurível. Terá de pagar, diziam. Não é natural e nada de bom virá de tal coisa. Mas, por enquanto, ainda não acontecera nada de mal e, como o Sr. Baggins era generoso com o seu dinheiro, a maioria das pessoas perdoava-lhe de bom grado as suas excentricidades e a sua grande sorte. Mantinha boas relações com seus familiares, tirando, evidentemente, os Bagginses de Vila do Saco, e contava com muitos admiradores dedicados entre os hobbits de famílias pobres e sem importância. Mas não teve amigos íntimos enquanto alguns dos seus primos mais novos não começaram a crescer. O mais velho desses primos, e o favorito de Bilbo, era o jovem Frodo Baggins. Aos 99 anos, Bilbo adotou Frodo como seu herdeiro e levou-o para o fundo do saco, para viver com ele, destruindo assim, finalmente, as esperanças dos Bagginses de Vila do Saco. Por coincidência, Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia, 22 de setembro. Acho melhor passares a viver aqui comigo, meu rapaz, disse Bilbo um dia. Assim poderemos festejar juntos, agradavelmente, os nossos aniversários. Nessa altura, Frodo estava ainda na casa dos 20, esse período irresponsável entre a infância e a maioridade que começava para os hobbits aos 33 anos. Passaram mais 12 anos, durante os quais os Bagginses deram anualmente festas de aniversário conjuntas e muito animadas no fundo do saco. Agora, porém, depreendia-se que se estava a preparar algo de verdadeiramente excepcional para aquele outono. Bilbo ia completar 111 anos, número muito curioso e idade muito respeitável para um hobbit. O próprio velho Tuque só chegara aos 130, e Frodo completaria 33 anos. 33 também um número importante, o início da sua maioridade. As línguas começaram a não ter descanso em Hobbiton e à beira d'água, e a nova do iminente acontecimento espalhou-se por todo o Shire. A história e a personalidade do Sr. Bilbo Baggins voltaram a ser o tópico principal de todas as conversas, e as pessoas mais idosas verificaram de súbito que existia um grande, e para elas muito agradável, interesse pelas suas reminiscências. Ninguém tinha público mais atento do que o velho Hamganji, geralmente conhecido por Velhote. Instalava-se no ramo de Era, uma pequena estalagem da estrada de à beira d'água, e falava com certa autoridade, pois tratara da horta, do fundo do saco,
durante 40 anos e, antes disso, ajudara o velho Holman a fazer o mesmo trabalho. Agora que, por sua vez, estava a ficar velho e com as articulações emperradas, o trabalho era feito principalmente pelo seu filho mais novo, Sam Gamgee. Tanto o pai como o filho tinham relações muito cordiais com Bilbo e Frodo. Moravam no monte, propriamente dito, na travessa do Saco Furado 3, logo abaixo do fundo do saco. O Sr. Bilbo é um cavalheiro muito simpático e bem-falante, como eu sempre afirmei, declarava o velhote com absoluta verdade, pois Bilbo era muito cortês com ele, tratava-o sempre por Mestre Handfast e consultava-o a miúde acerca da cultura de vegetais. Na questão dos tubérculos, sobretudo das batatas, o velhote era reconhecido por toda a vizinhança, incluindo ele próprio, como a maior autoridade. E esse tal Frodo que vive com ele? Perguntou o velho Noax, de À Beira d'Água. O seu apelido é Baggins, mas dizem que é a mais de 50% Brandbuck. Não consigo entender que um Baggins de Hobbiton tivesse ido procurar mulher na Bucklândia, onde as pessoas são tão esquisitas. E não admira que sejam esquisitas, comentou o avôzinho Dois Pés, vizinho do lado do velhote, pois vivem do lado mau do rio Brandevinho, e mesmo à beira da Floresta Velha. É um sítio escuro e mau, se metade das histórias que contam são verdadeiras. Tem razão, avô, concordou o velhote. Não que os Brandbucks da Bucklândia vivam na Floresta Velha. Não, mas parece que são uma raça esquisita, realmente. Entretém-se com barcos naquele enorme rio, e isso não é natural. Pouco admira, portanto, cá na minha ideia, que daí surjam aborrecimentos. Mas, seja lá como for, o Sr. Frodo é um jovem hobbit tão simpático quanto seria para desejar. É muito parecido com o Sr. Bilbo, e não só no aspecto. No fim de contas, o pai dele era um Baggins, o Sr. Drogo Baggins, um hobbit decente e respeitável, do qual nunca houve muito que dizer até se afogar. Se afogar? Perguntaram diversas vozes. Claro que já tinham ouvido aquele boato e outros ainda mais sinistros, mas os hobbits têm a paixão das histórias de família e, por isso, estavam dispostos a ouvir tudo outra vez. Bem, é o que dizem, respondeu o velhote. Sabem, o Sr. Drogo casou com a pobre menina Prímula Brandbuck, que era a prima direita, do lado materno. A mãe dela era a filha mais nova do velho Tuque, do nosso Sr. Bilbo, de quem o Sr. Drogo era segundo primo. Por isso, o Sr. Frodo é primo direito e segundo primo dele, de primeiro grau, para um lado e outro, como se costuma dizer. O Sr. Drogo estava a passar uns tempos na mansão de Brand com o sogro, o velho mestre Gorbadoc, como fazia com frequência desde que casara. Gostava muito de comer e o velho Gorbadoc tinha uma mesa muito farta, e foi andar de barco no rio Brandevinho. Ele e a mulher afogaram-se, e o Sr. Frodo, coitadinho, era ainda uma criança. Ouvi dizer que foram para a água depois do jantar, ao luar, observou o velho Noax, e que foi o peso de Drogo que afundou o barco. E eu ouvi dizer que ela o empurrou para a água e ele a puxou atrás de si, disse o amarelento, que era o moleiro de Hobbiton. Não deves acreditar em tudo quanto ouves, amarelento, redarguiu-lhe o velhote, que não gostava muito do moleiro. Não há razão nenhuma para andar por aí a falar de empurrar e puxar. Os barcos são uma coisa traiçoeira até para aqueles que se sentam neles quietinhos. Não é preciso procurar outros motivos. O que interessa é que o Sr. Frodo ficou órfão e abandonado, por assim dizer, entre aqueles esquisitos bucklandenses, e foi criado na mansão Brand, que, segundo consta, é uma autêntica coelheira. O velho mestre Gorbadoc nunca lá tinha menos de uns 200 familiares. O Sr. Bilbo não podia ter feito o gesto mais bonito do que trazer o rapaz para viver entre gente decente. Creio, no entanto, que isso foi um golpe muito desagradável para os Bagginses da Vila do Saco,
Julgavam que iam herdar o fundo do saco daquela vez que o Sr. Bilbo partiu e se pensou que morrera, mas depois ele regressou e ordenou-lhes que saíssem, e continuou a viver, sem parecer um dia mais velho, abençoado seja. De repente apresenta um herdeiro e trata de todos os papéis, como deve ser. Agora, os Bagginses de Vila do Saco nunca verão o interior do fundo do saco, ou pelo menos assim é de esperar. Ouvi dizer que lá em cima há uma boa maquiazinha bem guardada. Observou um desconhecido, um visitante que viera de Michel Delvin, do Farting Ocidental, para tratar de negócios. Segundo consta, o cimo do vosso monte está cheio de túneis atestados de baús com ouro, prata e pedras preciosas. Foi o que ouvi dizer. Então ouviu mais do que eu posso confirmar, declarou o velhote. Não sei nada a respeito de pedras preciosas. O Sr. Bilbo é um mãos largas com o seu dinheiro, do qual parece não ter falta, mas não sei nada de túneis nenhuns. Vi o Sr. Bilbo quando ele regressou, há coisa de uns 60 anos. Eu era um rapaz. Não trabalhava há muito tempo como aprendiz do velho Holman, que era primo do meu pai, mas ele mandou-me lá para cima, para o fundo do saco, a fim de o ajudar a evitar que as pessoas entrassem no jardim e pisassem tudo, enquanto decorria o leilão. De repente, no meio daquilo tudo, o Sr. Bilbo apareceu pelo monte acima com um pônei, algumas malas muito grandes e uns 2 baús. Não duvido que estivessem principalmente cheios de riquezas que ele arranjara em locais estrangeiros, onde, segundo dizem, há montanhas de ouro, mas, de qualquer modo, não era coisa que chegasse para encher túneis. O meu rapaz, o Sam, deve estar mais bem informado do que eu a esse respeito. Anda muito lá pelo fundo do saco, é louco por histórias dos tempos antigos e escuta todas quantas o Sr. Bilbo conta. Foi o Sr. Bilbo quem lhe ensinou as letras, sem qualquer má intenção, notem, e eu espero que daí não venha mal nenhum também. Elfos e dragões, costumo dizer-lhe. Couves e batatas estão mais indicadas para ti e para mim. Não te metas nos assuntos dos teus superiores, ou ainda acabas por te meter nalgum sarrilho tão grande que não saberás sair dele, digo-lhe. E podia dizê-lo também a outros, acrescentou, a olhar para o desconhecido e para o moleiro. Mas o velhote não convenceu seus ouvintes. A lenda da riqueza de Bilbo estava tão firmemente enraizada na mente das gerações de hobbits mais jovens que era praticamente impossível convencê-los. Ah, mas é muito provável que ele tenha estado a aumentar o que começou por trazer, argumentou o moleiro, exprimindo assim a opinião comum. Ele sai frequentemente de casa, e reparem na gente estranha que o visita. Anões que chegam de noite e aquele velho mágico vagabundo, o Gandalf, e todos os outros. Podes dizer o que te apetecer, velhote, mas o fundo do saco é um sítio esquisito e a sua gente ainda o é mais. E tu podes dizer o que quiseres a respeito de coisas de que percebes tanto como de barcos, amarelento, replicou o velhote a sentir pelo moleiro uma antipatia ainda maior do que a habitual. Se aquilo é ser esquisito, então dava-nos jeito um pouco mais de esquisitice por estas bandas. Há alguns, não muito longe, que não ofereceriam uma caneta de cerveja a um amigo, nem que vivessem num buraco com paredes de ouro. No fundo do saco, porém, fazem as coisas como deve ser. O nosso Sam diz que toda a gente vai ser convidada para a festa e haverá prendas. Notem bem, haverá prendas para todos. E será ainda este mês. Esse mês era setembro e decorria tão agradável de tempo quanto se poderia desejar. Passado um dia ou 2, correu o boato, provavelmente iniciado pelo sabedor Sam, de que haveria fogo de artifício, e, melhor ainda, fogo de artifício como não se via no Shire há quase para um século, desde a morte do velho Tuck. Os dias foram passando e o dia foi se aproximando. Certo anoitecer,
chegou a Hobbiton uma carroça de aspecto estranho, carregada de volumes ainda mais estranhos, e subiu penosamente a encosta, a caminho do fundo do saco. Os hobbits espreitaram, boquiabertos e assustados, pelas portas iluminadas por candeeiros. A carroça era conduzida por gente estranha, que entoava estranhas canções. Anões de comprida barba e grande capuz. Alguns deles ficaram no fundo do saco. No fim da segunda semana de setembro, outro carro atravessou a beira d'água, vindo da direção da ponte de Brandevinho, em plena luz do dia. Conduzia-o um velho, sozinho. Usava chapéu azul pontiagudo, comprida capa cinzenta e cachecol prateado, e tinha barba branca e comprida, e sobrancelhas farfalhudas, espetadas sob a aba do chapéu. Garotos hobbits correram atrás do carro através de toda a Hobbiton e pela encosta acima. O carro transportava um carregamento de fogo de artifício, como eles tinham acertadamente desconfiado. O velho começou a descarregar, à porta de Bilbo, grandes volumes de fogo de artifício de todas as espécies e formatos, todos eles com um GW grande e vermelho e um caráter único. Tratava-se, claro, do sinal de Gandalf, e o velho era o próprio Gandalf, o feiticeiro, cuja fama, no Shire, se devia principalmente à sua perícia com fogos, fumos e luzes. O seu verdadeiro trabalho era muito mais difícil e perigoso, mas a gente do Shire nada sabia a tal respeito. Para ela, Gandalf era apenas uma das atrações da festa. Daí a excitação dos hobbitzinhos. G de grande, gritaram, e o ancião sorriu. Conheciam-no de vista, embora ele só aparecesse em Hobbiton ocasionalmente e nunca se demorasse muito, mas nem eles, nem nenhum dos adultos, a não ser os mais velhos, tinham assistido alguma vez a uma das suas demonstrações de fogo de artifício, que pertenciam a um passado lendário. Quando o velho, ajudado por Bilbo e alguns anões, acabou de descarregar o carro, Bilbo distribuiu algumas moedas, mas, para grande decepção dos Mirones, não foi lançado nem um pauzinho de fogo de artifício, não estourou nem um estalinho para a amostra. Agora vão-se embora, andem, disse-lhes Gandalf. Terão fogo de artifício com fartura no momento próprio. Entrou em casa com Bilbo e a porta fechou-se. Os pequenos hobbits ficaram um momento a fitá-la, em vão, e depois abalaram a pensar que o dia da festa nunca mais chegava. No fundo do saco, Bilbo e Gandalf estavam sentados junto da janela aberta de uma pequena sala que dava para o oeste e para o jardim. Estava um entardecer luminoso e tranquilo. As flores brilhavam, vermelhas e douradas, bocas de leão e girassóis, e nastúrcios que trepavam pelas paredes de turfa e espreitavam pelas janelas redondas. Que bonito e cheio de cor está o seu jardim, elogiou Gandalf. É verdade, concordou Bilbo. Gosto muito dele e de todo o querido Shire, mas acho que estou a precisar de umas férias. Tenciona, então, ir para a frente com o seu plano? Tenciono. Tomei a minha decisão meses atrás e não a modifiquei. Muito bem, não vale a pena dizer mais nada. Cumpra o seu plano. Todo o seu plano, note. E eu espero que correrá tudo pelo melhor, para si e para todos nós. Também o espero. De qualquer modo, tenciono divertir-me na quinta-feira e pregar a minha partidinha. Pergunto a mim mesmo quem lhe achará graça, comentou Gandalf a abanar a cabeça. Veremos, respondeu Bilbo. No dia seguinte, voltaram a subir mais carros pela encosta acima. Isso poderia ter dado origem a alguns protestos resmungados por não se comprar localmente, mas nessa mesma semana começaram a vir do fundo do saco encomendas de toda a espécie de provisões, utensílios e artigos de luxo possíveis de encontrar em Hobbiton, à beira d'água, ou em qualquer ponto das imediações. As pessoas entusiasmaram-se, foram riscando os dias que passavam do calendário
e começaram a esperar ansiosamente a passagem do carteiro na esperança de receberem convites. E, com efeito, os convites não tardaram, aos montes, e o posto dos Correios de Hobbiton ficou congestionado, e o posto dos Correios de à beira d'água ficou literalmente submerso, e convocaram-se carteiros voluntários para ajudar. Passou a ver-se uma enfiada constante deles a subir o monte, transportando centenas de variações corteses de "Obrigado, irei com certeza". No portão do fundo do saco apareceu o seguinte letreiro: "Proibida a entrada, a não ser para tratar de assuntos da festa". Mas até mesmo aqueles que tinham, ou alegavam ter, assuntos da festa a tratar, raramente eram admitidos. Bilbo estava muito atarefado, a escrever convites, a descarregar as respostas já recebidas, a embrulhar prendas e a tratar de certos preparativos pessoais. Desde que Gandalf chegara, deixara de ser visto. Uma manhã, quando acordaram, os hobbits encontraram o grande campo a sul da porta principal de Bilbo, cheio de cordas e traves para armar tendas e pavilhões. Tinham aberto uma entrada especial no aterro de acesso à estrada, com degraus e um grande portão branco. As 3 famílias de hobbits da Travessa do Saco Furado, vizinha do campo, estavam intensamente interessadas e eram geralmente invejadas. Gandalf, velhote, até deixou de fingir que trabalhava na sua horta. As tendas começaram a ser montadas. Havia um pavilhão particularmente grande, tão grande que a árvore existente no campo ficava dentro dele e se erguia, toda orgulhosa, a um lado, à cabeceira da mesa principal. Pendiam lanternas de todos os ramos da árvore. Mais prometedor ainda, para a mentalidade hobbitiana, era a enorme cozinha ao ar livre montada no canto norte do campo. Um exército de cozinheiros de todas as estalagens e casas de pasto de quilômetros em redor veio engrossar o número de anões e outras pessoas estranhas instaladas no fundo do saco. A excitação atingiu o auge. Depois o tempo enevoou-se. Precisamente na quarta-feira, véspera da festa. Reinou uma ansiedade intensa, até que o dia de quinta-feira, 22 de setembro, dealbou finalmente. O sol nasceu, as nuvens dissiparam-se, desfraldaram-se bandeiras e a paródia começou. Bilbo Baggins chamava-lhe uma festa, mas na realidade tratava-se de uma variedade de divertimentos concentrados no grande acontecimento. Tinha sido convidada praticamente toda a gente. Alguns, muito poucos, foram esquecidos, por acaso, mas como apareceram do mesmo modo, o pormenor não teve importância. Foram igualmente convidadas muitas pessoas de outras partes do Shire, e até estavam presentes algumas de fora das fronteiras. Bilbo recebeu em pessoa os convidados e anexos junto do novo Portão Branco. Deu prendas a todos e mais alguns. Estes últimos eram os que tinham saído pelas traseiras e entrado de novo pelo portão. Os hobbits davam prendas a outras pessoas no dia do seu próprio aniversário. Em regra, porém, não eram muito dispendiosas nem tão profusas como nesta ocasião. Bem vistas as coisas, não era um mau sistema. Na realidade, em Hobbiton e à beira d'água, todos os dias havia alguém que fazia anos e, portanto, todos os hobbits daquelas bandas tinham uma boa probabilidade de receber pelo menos uma prenda, pelo menos uma vez por semana, mas nunca se cansavam. Nesta ocasião, os presentes eram extraordinariamente bons. As crianças ficaram tão encantadas com eles que por momentos quase se esqueceram de comer. Havia brinquedos como nunca tinham visto antes, todos bonitos e alguns até obviamente mágicos. Muitos deles tinham sido encomendados com 1 ano de antecedência, percorrido a longa distância da montanha e do vale até ali, e era um produto genuíno dos anões. Depois de todos os convidados terem sido recebidos e se encontrarem, finalmente, no lado de dentro do portão, houve canções, danças, música, jogos e, claro,
comes e bebes. Havia 3 refeições oficiais: almoço, merenda e jantar, ou ceia. Mas o almoço e a merenda distinguiram-se principalmente pelo fato de, nessas alturas, todos os convidados estarem sentados e a comer juntos, ao passo que no resto do tempo só se viam magotes de pessoas a comer e a beber, continuamente, desde o petisco das 11 da manhã até às 6:30 da tarde, quando o fogo de artifício começou. O fogo de artifício estava a cargo de Gandalf. Fora não só trazido por ele, mas também concebido e feito por ele. E foi igualmente ele que se encarregou dos efeitos especiais, do fogo preso e do lançamento dos foguetes. Houve também uma generosa distribuição de cartuchinhos de fogo, estalinhos, chuva de estrelas, tochas, velas de anões, fontes élficas, silvos de gnomos e trovões. Tudo soberbo. A arte de Gandalf melhorava com a idade. Houve foguetes que se desfizeram num bando de aves cintilantes a gorjear docemente. Houve árvores verdes com tronco de fumo escuro. As suas folhas abriam-se como toda uma primavera a desabrochar num momento, e os seus ramos luminosos deixavam cair flores cintilantes, que desapareciam com um perfume suave quando pareciam ir tocar no rosto levantado dos estupefatos hobbits. Houve bandos de borboletas que voavam, a reluzir, para as árvores. Houve colunas de fogos coloridos que subiam e se transformavam em águias, ou barcos à vela, ou bandos de cisnes a voar. Houve uma trovoada vermelha e um aguaceiro amarelo. Houve uma floresta de lanças prateadas que subiram subitamente no ar, com um grito semelhante ao de um exército em combate, e caíram no rio água com um silvo, como uma centena de serpentes em brasa. E houve também uma última surpresa, em honra de Bilbo, a qual assustou extraordinariamente os hobbits, como Gandalf pretendera. As luzes apagaram-se e subiu uma grande mancha de fumo. O fumo adquiriu a forma de uma montanha, ao longe, e começou a brilhar, no cume, e a cuspir chamas verdes e rubras. Nisto, irrompeu dela um dragão vermelho dourado, que, embora não fosse de tamanho natural, tinha um aspecto terrivelmente natural. Jorrava-lhe fogo das fauces, e os seus olhos coruscavam. Ouviu-se um rugido, e o dragão silvou 3 vezes por cima da cabeça da multidão. Baixaram-se todos, e muitos até se estenderam ao comprido no chão. O dragão passou como um comboio rápido, deu uma cambalhota e explodiu ensurdecedoramente por cima de à beira d'água. Foi o sinal para a ceia, exclamou Bilbo. O medo e o susto dissiparam-se imediatamente e os hobbits caídos levantaram-se de um pulo. Houve uma esplêndida ceia para todos, isto é, para todos menos para os que tinham sido convidados para o jantar de família especial que decorreu no grande pavilhão da árvore. O número de convites fora limitado a 12 dúzias, quantidade a que os hobbits também chamavam uma grosa, embora a expressão não fosse considerada apropriada para uso do povo, e os convidados escolhidos entre todas as famílias com as quais Bilbo e Frodo eram aparentados, além de alguns amigos especiais, ainda que sem laços de parentesco, como Gandalf. Tinham sido incluídos nesse número muitos hobbits jovens que estavam presentes com autorização dos pais. Os hobbits eram benévolos com os filhos no tocante a deixá-los deitar-se tarde, sobretudo quando isso lhes dava ensejo de comer uma refeição grátis. Eram precisas muitas provisões para criar jovens hobbits. Estavam presentes muitos Bagginses e Boffins, e também muitos Tooks e Brandbucks, vários lagartas, parentes da avó de Bilbo Baggins, e rechonchudos, parentes do seu avô Took, e uma variedade de tocas, polgars, espartilhos, tocas de texugo, bons corpos, corneteiros e pés magníficos. Nota de rodapé. Por norma, tem-se trazido todos os apelidos, em parte devido ao seu pitoresco e em parte por serem uma identificação genuína, umas vezes decorrente de alcunhas antigas, outras de profissões, cargos, características pessoais, etc. E também porque, não se passando a história em Inglaterra,
ou em qualquer país de língua inglesa, não se justificava a manutenção desses nomes em inglês, mas há casos em que a tradução é impossível, Bagginses, Boffins, etc., e daí a aparente incoerência. Final da nota. Alguns eram parentes muito afastados de Bilbo e outros era até a primeira vez que iam a Hobbiton, em virtude de viverem em remotos cantos do Shire. Os Bagginses de Vila do Saco não foram esquecidos, e Otto e a sua mulher, Lobelia, estavam presentes. Não gostavam de Bilbo e detestavam Frodo, mas o cartão de convite era tão imponente, escrito com tinta dourada, que tinham achado impossível recusar. Além disso, o seu primo, Bilbo, havia muitos anos que se especializava na boa cozinha e a sua mesa desfrutava de excelente reputação. Todos os 144 convidados esperavam um agradável festim, embora receassem o discurso pós-prandial do seu anfitrião, que era inevitável. Era muito capaz de lhe intercalar passagens daquilo a que chamava poesia e até, com um copinho ou dois, de aludir às absurdas aventuras da sua misteriosa viagem. Os convidados não ficaram decepcionados. Foi, de fato, um festim muito agradável. Um banquete deveras absorvente, suculento, abundante, variado e prolongado. Nas semanas seguintes, a aquisição de provisões desceu quase a zero, em todo o distrito. Mas como as compras de Bilbo tinham esgotado os estoques da maioria das lojas, adegas e armazéns num raio de vários quilômetros, isso não teve muita importância. Depois do festim, mais ou menos, foi a vez do discurso. Mas nessa altura a maior parte dos convivas encontrava-se num estado de espírito tolerante, naquela fase deliciosa a que chamavam atestar os cantinhos. Bebericavam as suas bebidas preferidas e mordiscavam as suas guloseimas preferidas, e tinham esquecido os seus receios. Estavam dispostos a ouvir tudo e a aplaudir a cada ponto final e parágrafo. Minha querida gente, começou Bilbo, que se levantou do seu lugar. Escutai, escutai, escutai. Gritaram os outros, mas continuaram a repetir a palavra em coro, como se relutassem em seguir o seu próprio conselho. Bilbo deixou seu lugar e subiu para cima de uma cadeira, debaixo da árvore iluminada. A luz da lanterna refletiu-se no seu rosto sorridente e os botões dourados do seu colete de seda bordado reluziram. Assim todos podiam vê-lo de pé, a agitar uma das mãos no ar e com a outra na algibeira das calças. Meus queridos Bagginses e Boffins, recomeçou, e meus queridos Tulks e Brandbucks, lagartas e rechonchudos, corneteiros e bolgers, espartilhos e bons corpos, tocas de texugo e pé magnífico. Pés magníficos, gritou um hobbit idoso do fundo do pavilhão. Chamava-se, claro, Pé Magnífico e bem o merecia. Os seus pés eram grandes, excepcionalmente cabeludos, e estavam ambos em cima da mesa. Pés magníficos, prosseguiu Bilbo, e também meus queridos Bagginses de Vila do Saco, cujo regresso ao fundo do saco saúdo. Hoje é o dia do meu 111º aniversário. Completo hoje 111 anos. Viva, viva, que se repita por muitos e bons, gritaram os convidados a bater alegremente nas mesas. Bilbo estava a ser esplêndido. Era daquele tipo de discurso que gostavam, curto e óbvio. Espero que estejam todos a divertir-se tanto como eu. Aplausos ensurdecedores, gritos de sim e não. Barulho de gaitas e cornetas, flautas e outros instrumentos musicais. Estavam, como já se disse, muitos jovens hobbits presentes. Estouraram muitas bombinhas surpresas musicais. Na sua maioria, tinham escrita a palavra vale, que não se dizia grande coisa à maior parte dos hobbits. No entanto, todos eles concordaram que eram bombinhas maravilhosas. Continham instrumentos pequenos, mas de um fabrico perfeito e com um som delicioso. Por sinal, a um canto,
Alguns jovens Tooks e Brandybucks, julgando que o tio Bilbo tinha terminado, pois era evidente que já dissera tudo quanto era necessário, improvisaram uma orquestra e começaram a tocar uma alegre música de dança. O jovem Everard Took e a menina Melilot Brandybuck subiram para uma mesa e, com campainhas na mão, começaram a dançar Repica a Campainha, que era uma dança bonita, mas muito vigorosa. Mas Bilbo ainda não terminara. Tirou uma corneta da mão de um jovem que se encontrava perto e soprou 3 vezes com força. O barulho diminuiu. Não os demorarei muito, gritou, e a assistência aplaudiu. Quis reuni-los todos com um objetivo. Houve um não sei que na maneira como pronunciou as palavras que os impressionou. Fez-se quase silêncio e 1 ou 2 Tooks arrebitaram as orelhas. Na verdade, com 3 objetivos. Primeiro, para lhes dizer que sou tremendamente amigo de todos e que 111 anos é muito pouco tempo para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis. Uma grande explosão aprovadora. Não conheço metade dos presentes nem metade do que gostaria de conhecer, e estimo menos de metade dos presentes metade do que gostaria de estimar. Foi uma tirada inesperada e um tanto ou quanto difícil. Ouviram-se algumas palmas dispersas, mas a maior parte dos convidados não se manifestou, a tentar perceber se o que fora dito tinha sido um cumprimento ou não. Segundo, para festejar o meu aniversário. Novos aplausos. Devo dizer antes o nosso aniversário, pois também é o aniversário do meu sobrinho e herdeiro Frodo. Ele atinge hoje a maioridade e recebe a sua herança. Algumas palmas formais dos mais velhos e alguns gritos vibrantes de Frodo, Frodo, alegre Frodo, dos mais novos. Os Bagginses de Vila do Saco fizeram uma carranca e perguntaram a si mesmos o que significaria recebe a sua herança. Juntos perfazemos os dois 144 anos. O número de convidados foi escolhido para corresponder a esse extraordinário total. Uma grosa, se me permitem a expressão. Não houve aplausos. Aquilo era ridículo. Muitos dos convidados, e em especial os Bagginses de Vila do Saco, sentiram-se insultados, como se só tivessem sido convidados para perfazer o número requerido, como mercadorias num fardo. Uma grosa deveras, expressão vulgar. É também, se me é permitido aludir à história antiga, o aniversário da minha chegada, de barril, a Esgaroth, no Lago Comprido, embora nessa ocasião se me tivesse apagado da memória que era o dia dos meus anos. Então tinha só 51, e os aniversários não pareciam tão importantes como agora. O banquete foi excelente, mas eu lembro-me de ter tido uma grande constipação e só conseguir dizer fanhosamente, muito obrigado. Agora repito o mais corretamente, muito obrigado por terem vindo à minha festazinha. Obstinado silêncio. Receavam todos que estivesse iminente alguma canção ou alguns versos e começaram a ficar enfadados, porque não se calava ele e os deixava beber à sua saúde. Mas Bilbo não cantou nem declamou, fez uma pausa e depois concluiu. Terceiro e último, desejo fazer uma participação. Disse a última palavra tão sonora e inesperadamente que todos os que ainda se podiam endireitar se endireitaram. Lamento participar-lhes que, embora, como já disse, 111 anos seja muito pouco tempo para viver entre vocês, isto é o fim. Parto. Vou partir agora. Adeus. Desceu da cadeira e desapareceu. Brilhou uma luz ofuscante, um clarão, e todos os convidados pestanejaram. Quando abriram os olhos, Bilbo não se via em parte alguma. 144 hobbits estupefatos deixaram-se cair para trás, nos lugares, mudos de espanto. O velho Odo Pé Magnífico tirou os pés de cima da mesa e bateu com eles no chão. Seguiu-se um silêncio absoluto, até que, de repente, depois de respirarem diversas vezes fundo, todos os Bagginses, Boffins, Tooks, Brandybucks, lagartas, rechonchudos, tocas,
bolgers, espartilhos, tocas de texugo, bons corpos, corneteiros e pés magníficos começaram a falar ao mesmo tempo. Segundo o consenso geral, a partida tinha sido de muito mau gosto e os convidados precisavam de mais comida e mais bebida para se refazerem do choque e do desagrado. É doido, eu sempre o disse. Foi provavelmente o comentário que mais se ouviu. Até os Tooks, com algumas, poucas exceções, consideraram absurdo o comportamento de Bilbo. Por enquanto, de resto, estavam quase todos convencidos de que o seu desaparecimento não passara de uma brincadeira ridícula. Mas o velho Rory Brandbuck não estava tão certo disso como os outros. Nem a idade, nem o enorme jantar lhe tinham toldado o entendimento, e ele disse à sua nora Esmeralda: "Há algo de esquisito nisto, minha querida. Estou convencido de que o doido do Baggins partiu outra vez, velho idiota. Mas para que nos havemos de preocupar com isso? Não levou as vitualhas com ele?" E pediu ruidosamente a Frodo que mandasse servir mais vinho. Frodo era o único dos presentes que não dissera nada. Durante alguns momentos deixara-se ficar, silencioso, ao lado da cadeira vazia de Bilbo e ignorava todos os comentários e todas as perguntas. Gostara da partida, claro, apesar de ter estado no seu segredo, e só com dificuldade contivera o riso perante a indignada surpresa dos convidados. Ao mesmo tempo, no entanto, sentia-se profundamente perturbado, pois apercebera-se de súbito de que amava ternamente o velho hobbit. Na sua maioria, os convidados continuaram a comer, a beber e a discutir as excentricidades passadas e presentes de Bilbo Baggins. Mas os Bagginses de Vila do Saco já tinham partido, furiosos. Frodo perdeu todo o interesse na festa. Deu ordem para servirem mais vinho e depois levantou-se, despejou silenciosamente o seu copo à saúde de Bilbo e saiu do pavilhão. Quanto a Bilbo Baggins, enquanto proferira o seu discurso, estivera a apalpar o anel de ouro que tinha na algibeira, o seu anel mágico, de cuja existência guardara segredo durante tantos anos. Ao descer da cadeira, enfiou-o no dedo e nunca mais nenhum hobbit o voltou a ver em Hobbiton. Dirigiu-se, a andar muito depressa, para o seu buraco e parou um momento a escutar, sorridente, a barulheira que reinava no pavilhão e os sons de alegria e boa disposição que vinham de outras partes do campo. Depois entrou. Despiu a roupa da festa, dobrou-a e embrulhou o colete bordado em papel de seda antes de o guardar. Em seguida vestiu apressadamente algumas peças de vestuário velhas e amarrotadas e pôs à cintura um gasto cinto de couro, do qual pendia uma espada curta metida numa bainha de velho couro preto. De uma gaveta fechada à chave, que cheirava a bolas de naftalina, tirou uma velha capa e um capuz. Tinham estado fechados à chave como se fossem muito valiosos, mas a verdade é que estavam tão remendados e desbotados que dificilmente se adivinharia a sua cor primitiva, que devia ter sido verde escura. Além do mais, eram demasiado grandes para ele. Em seguida, dirigiu-se ao seu escritório e tirou de um grande cofre forte um embrulho envolto em panos velhos e um manuscrito com uma capa de couro e também um sobrescrito grande e volumoso. Pôs o livro e o embrulho numa mala pesada que esperava ali perto, já quase cheia. Depois meteu o anel e a sua bonita corrente no sobrescrito e fechou e endereçou a Frodo. Primeiro colocou-o na prateleira da chaminé, mas com um gesto brusco tirou-o de lá e meteu-o na algibeira. Nesse momento, a porta abriu-se e Gandalf entrou, muito depressa. "Olá!" exclamou Bilbo. "Já tinha perguntado a mim mesmo se não apareceria. Folgo em encontrá-lo visível", redarguiu o feiticeiro e sentou-se numa cadeira. "Desejava apanhá-lo para trocarmos algumas palavras antes de partir. Acha, suponho, que correu tudo esplendidamente e de acordo com os planos?" "Acho sim", respondeu Bilbo, "embora aquele clarão tenha sido surpreendente. A mim assustou-me
quanto mais aos outros. Um acrescentozinho da sua lavra, suponho. Sem dúvida, você conservou o anel secreto durante todos estes anos, e por isso pareceu-me necessário dar aos seus convidados qualquer coisa que parecesse explicar o seu súbito desaparecimento. Que estragasse a minha brincadeira. É um velho intrometido, declarou Bilbo, a rir. Mas, claro, calculo que sabe o que fez, como de costume. Sim, costumo saber o que faço, mas não estou muito certo no tocante a toda esta história que chegou agora ao seu ponto final. Fez a sua partidinha, assustou ou ofendeu a maioria dos seus parentes e deu a todo o Shire motivo de conversa para alguns dias, ou, mais provavelmente, para muitos dias. Tenciona ir ainda mais longe? Tenciono, sim. Sinto necessidade de umas férias muito grandes, como já lhe disse. Provavelmente serão umas férias permanentes, pois não espero regressar. Na realidade, não tenciono regressar e já tomei todas as providências necessárias. Estou velho, Gandalf. Não o pareço, mas começo a senti-lo, cá, bem no fundo de mim. Bem conservado, dizem, resmungou. Sinto-me fino, assim a modos que estendido, se entende o que quero dizer. Olhe como pouca manteiga que foi estendida numa fatia de pão muito grande. Isso não pode estar certo. Preciso de uma mudança ou qualquer coisa. Gandalf olhou-o curiosa e atentamente. Não, de fato não parece que esteja certo, realmente, concordou pensativo. No fim de contas, creio que o seu plano deve ser o melhor. De qualquer modo, tomei a minha decisão. Quero voltar a ver montanhas, Gandalf. Montanhas. E depois encontrar um sítio qualquer onde possa descansar. Em paz e sossego, sem uma quantidade de parentes a bisbilhotar e uma enfiada de visitantes maçadores a puxar o cordão da campainha. Talvez consiga encontrar um lugar qualquer onde possa terminar o meu livro. Pensei num fim bonito para ele. E depois viveu muito feliz até ao fim dos seus dias. Gandalf riu-se. Espero que assim aconteça, mas ninguém lerá o livro, seja como for que acabe. Oh, talvez leiam em anos futuros. O Frodo já leu uma parte, até onde está escrito. Olhará pelo Frodo, não olhará? Sim, olharei, sempre que os meus olhos estejam livres para isso. Claro que ele iria comigo, se eu lhe pedisse. Por sinal, até se ofereceu para ir uma vez, pouco antes da festa. Mas na realidade não o deseja, por enquanto. Quero ver de novo as regiões selvagens antes de morrer, e as montanhas também. Mas ele ainda está apaixonado pelo Shire, pelas florestas, pelos campos e pelos pequenos rios. Deve sentir-se bem aqui. Deixo-lhe tudo, claro, tirando algumas ninharias. Espero que seja feliz, quando se habituar a estar sozinho. Já é tempo de ser senhor de si mesmo. Deixa-lhe tudo? Perguntou Gandalf. O anel também? Lembre-se de que concordou que lhe o deixaria. Bem, sim, suponho que sim, gaguejou Bilbo. Onde está ele? Num sobrescrito, já que quer saber, respondeu Bilbo impaciente. Ali na prateleira. Não, está aqui, na minha algibeira. Hesitou. Não é estranho? Murmurou suavemente como se falasse sozinho. No entanto, no fim de contas, por que não? Por que não há de continuar onde está? Gandalf fitou-o de novo com muita atenção e com um brilho especial nos olhos. Acho, Bilbo, que o devia deixar cá. Disse calmamente. Não quer? Bem, sim e não. Agora que chegou à altura, confesso que me desagrada separar-me dele. E, francamente, não vejo razão para me separar. Por que quer que eu o faça? Perguntou numa voz curiosamente diferente, carregada de desconfiança e aborrecimento. Está sempre a serrazinar-me por causa do anel, mas nunca me importunou a respeito das outras coisas que arranjei na viagem. Pois não, mas a respeito do anel tinha de serraziná-lo. Queria saber a verdade. Era importante. Os anéis mágicos são mágicos. E raros e curiosos também. Pode-se dizer que me sentia profissionalmente interessado pelo seu anel. E ainda sinto. Gostaria de saber onde ele está, quando você partir para viajar de novo. Além disso, acho que já o tem há bastante tempo. Ou me engano muito, Bilbo, ou não precisará mais dele.
Bilbo corou e os olhos brilharam-se, coléricos. O seu rosto bondoso enrudeceu. Por quê? Gritou. E que lhe interessa a si saber o que faço com as minhas próprias coisas? O anel é meu, fui eu que o achei, pertence-me. Sim, sim, concordou Gandalf. Não há necessidade nenhuma de se zangar. Se estou zangado, a culpa é sua, replicou Bilbo. É meu, já lhe disse, muito meu, o meu precioso. Sim, o meu precioso. O rosto do feiticeiro manteve-se grave e atento, e só uma pequena cintilação dos seus olhos profundos denunciou que estava assustado, alarmado até. Já lhe deram esse nome antes, observou, mas não foi você. Mas agora dou-lhe eu, e por que não? Mesmo que o Gollum tenha dito o mesmo em tempos, agora não é dele, mas sim meu, e conservá-lo-ei, pronto. Gandalf levantou-se e falou severamente. Será um idiota se fizer isso, Bilbo. Torna evidente a cada palavra que diz que o anel exerce demasiado domínio sobre você. Abandone-o, depois poderá partir e ser livre. Farei o que quiser e me apetecer, redarguiu Bilbo obstinadamente. Então, meu querido hobbit, protestou Gandalf, temos sido amigos durante toda a sua longa vida e deve-me alguma coisa. Ande, faça o que prometeu. Prescinda dele. Se quer o meu anel para si, diga-o, gritou Bilbo. Mas não o terá. Não o terá porque desde já lhe digo que não me separarei do meu precioso. A sua mão pousou, como que num gesto instintivo, no punho da sua pequena espada. Os olhos de Gandalf cintilaram. Não tarda a ser a minha vez de me zangar, ameaçou. Se volta a dizer isso, zango-me mesmo, e então verá Gandalf, o cinzento, sem disfarce algum. Deu um passo na direção do hobbit e pareceu tornar-se muito alto e ameaçador. A sua sombra encheu a pequena sala. Bilbo recuou até a parede, a respirar com dificuldade e a apertar o sobrescrito na algibeira. Ficaram um momento a fitar-se, frente a frente, e o ar da sala dir-se-ia vibrar. Os olhos de Gandalf não se desviaram dos do hobbit. As mãos deste descontraíram-se lentamente e ele começou a tremer. Não sei o que lhe deu, Gandalf, murmurou. Nunca o vi assim. Mas afinal por quê? O anel é meu, não é? Achei-o e Gollum ter-me-ia matado se eu o não tivesse conservado. Não sou nenhum ladrão, apesar do que ele disse. Nunca lhe chamei tal coisa, replicou Gandalf, e eu também não o sou. Não estou a tentar roubá-lo, e sim ajudá-lo. Gostaria que confiasse em mim, como dantes. Virou-se, a sombra dissipou-se e ele pareceu reduzir-se de novo à estatura de um velho grisalho, curvado e preocupado. Bilbo passou a mão pelos olhos. Peço desculpa, mas senti-me tão esquisito. No entanto, de certo modo, seria um alívio não me preocupar mais com ele. Tem-me pesado tanto no espírito, ultimamente. Às vezes até me deu a impressão de ser como um olho a olhar para mim. E, imagine, estou sempre com vontade de o pôr no dedo e desaparecer, ou a recear que não esteja em segurança e atirá-lo da algibeira para me certificar. Tentei fechá-lo à chave, mas verifiquei que não conseguia descansar sem o ter na algibeira. Não sei porquê. Além disso, não sou capaz de me decidir. Então confie em mim, pois a minha decisão está tomada, aconselhou Gandalf. Parta e deixe-o ficar. Deixe de o possuir. Dê-o a Frodo e eu velarei por ele. Bilbo permaneceu ainda um momento tenso e indeciso. Depois suspirou. Está bem, acedeu a custo. Assim farei. Encolheu os ombros e sorriu, triste. No fim de contas, o objetivo desta festa era realmente esse, dar montes de prendas de aniversário e, de certo modo, tornar mais fácil o ato de o dar também ao mesmo tempo. Verdade seja que, no fim, não facilitou nada, mas seria uma pena desperdiçar todos os preparativos que fiz e estragaria a partida que pretendi pregar. Realmente destruiria a única utilidade que sempre encontrei em toda essa história da festa, declarou Gandalf. Pronto, fica para o Frodo, como tudo o mais. Bilbo respirou fundo.
e agora tenho de ir andando se não quero correr o risco de ter de aturar alguém. Já disse adeus e não suportaria ter de o fazer de novo. Pegou na mala e dirigiu-se para a porta. Ainda tem o anel na algibeira, lembrou-lhe o feiticeiro. É verdade, pois tenho, exclamou Bilbo. Assim como o meu testamento e todos os outros documentos. O melhor será dar-lhe-o a si e, depois, você entrega-o em meu nome. Será mais seguro. Não, não me dê o anel, discordou Gandalf. Ponha-o na prateleira da chaminé. Estará lá em segurança até o Frodo chegar. Eu esperarei por ele. Bilbo tirou o sobrescrito da algibeira, mas quando ia pô-lo junto do relógio, a sua mão recuou, num movimento brusco, e o sobrescrito caiu ao chão. Sem lhe dar tempo a apanhá-lo, o feiticeiro inclinou-se, apanhou-o e colocou-o na prateleira. Um espasmo de cólera desfigurou de novo, momentaneamente, o rosto do hobbit, mas logo a seguir deu lugar a uma expressão de alívio e a uma gargalhada. Pronto, acabou-se, exclamou, e agora vou-me embora. Saíram para o vestíbulo, onde Bilbo escolheu, no bengaleiro, a sua bengala preferida. Depois assobiou e apareceram 3 anões, vindos de diferentes quartos onde tinham estado atarefados. Está tudo pronto? Perguntou-lhes Bilbo. Tudo embrulhado e rotulado? Tudo, responderam-lhe. Então partamos, ordenou e transpôs a porta principal. Estava uma bela noite, com o céu negro salpicado de estrelas. Bilbo olhou para cima, a aspirar o ar. Que divertido partir de novo, fazer-me outra vez à estrada com os anões. É isto que tenho realmente desejado há anos. Adeus, disse a olhar para a velha casa, e fez uma vénia à porta. Adeus, Gandalf. Adeus por agora, Bilbo. Cuide de si. Já tem idade para isso, e talvez, também, juízo suficiente. Cuide de mim. Quero lá saber. Não se preocupe comigo. Nunca me senti tão feliz como neste momento, e isso é dizer muito. Mas chegou à altura. Sinto que estou finalmente a ser arrebatado, acrescentou, e depois cantou docemente no escuro, como para consigo mesmo. A estrada vai sempre, sempre em frente, a partir da porta onde começou. Muito, muito ao longe a estrada desaparece, e eu tenho de continuar, se puder, a pisá-la com pés ansiosos, até se juntar a algum caminho mais largo, onde muitas veredas e missões se juntam, e para onde sigo depois, não sei. Parou um momento silencioso, depois, sem acrescentar qualquer outra palavra, voltou costas às luzes e às vozes dos campos e das tendas e, seguido pelos 3 companheiros, entrou no jardim e trotou pelo carreiro comprido e inclinado abaixo. Ao fundo, saltou a vedação num ponto baixo, meteu pelos prados e mergulhou na noite como uma roçagar de vento na erva. Gandalf ficou um momento a segui-lo com o olhar, às escuras. Adeus, meu querido Bilbo. Até ao nosso próximo encontro. Murmurou baixinho e voltou para dentro. Frodo chegou pouco depois e encontrou-o sentado às escuras, absorto nos seus pensamentos. Ele já foi? Perguntou. Já, respondeu-lhe Gandalf. Partiu, finalmente. Quero dizer, até esta noite esperei que não passasse de uma brincadeira, mas, no meu coração, sabia que ele tencionava realmente partir. Teve sempre o hábito de brincar com coisas sérias. Tenho pena de não ter voltado para dentro mais cedo, para me despedir dele. Creio que, no fim, ele preferiu esgueirar-se sem ser visto, disse Gandalf. Não te atormentes, ele estará bem. Agora. Deixou um sobrescrito para ti. Está ali. Frodo tirou o sobrescrito da prateleira da chaminé e olhou-o, mas não o abriu. Creio que encontrarás aí o teu testamento e todos os outros documentos, explicou o feiticeiro. Agora és o senhor do fundo do saco. Suponho que também encontrarás um anel de ouro. O anel? Exclamou Frodo. Ele deixou-mo? Mas por quê?
No entanto, talvez venha a ser útil. Talvez sim, ou talvez não, sentenciou Gandalf. No teu lugar não me serviria dele. De qualquer modo, guarda segredo da sua existência e vela para que esteja em segurança. Agora vou me deitar. Frodo achou que, como senhor do fundo do saco, era seu penoso dever despedir-se dos convidados. Entretanto, tinham-se espalhado pelo campo todos uns zuns de estranhos acontecimentos, mas Frodo limitou-se a dizer que, sem dúvida, tudo se esclareceria de manhã. Cerca da meia-noite, chegaram as carruagens para levar as pessoas importantes. Partiram uma por uma, cheias de hobbits saciados, mas muito descontentes. De acordo com o que fora combinado, apareceram jardineiros que levaram em carrinhos de mão aqueles que, inadvertidamente, tinham ficado para trás. A noite passou, devagar. O sol nasceu. Os hobbits levantaram-se tarde. A manhã avançou. Chegou gente e começou, de conformidade com as ordens recebidas, a retirar os pavilhões, as mesas e as cadeiras, as colheres, as facas, as garrafas e os pratos, os vasos de arbustos floridos, as migalhas e o papel das bombinhas surpresa, as malas, as luvas e os lenços esquecidos e a comida que sobrara, muito pouca coisa. Depois chegou mais gente, esta sem ter recebido ordens. Bagginses, Boffins, Bolgers, Tooks e outros convidados que viviam ou se tinham hospedado perto. Cerca do meio-dia, quando até os que melhor tinham comido já se tinham levantado, encontrava-se no fundo do saco uma grande multidão, que não fora convidada, mas não era inesperada. Frodo estava no patamar, a sorrir, mas com um ar muito fatigado e preocupado. Deu as boas-vindas aos visitantes, embora pouco mais tivesse a dizer-lhes do que já dissera. A sua resposta a todas as perguntas foi simplesmente a seguinte: o Sr. Bilbo Baggins partiu, tanto quando me é dado saber, definitivamente. Convidou alguns dos visitantes a entrar, pois Bilbo deixara recados para eles. No vestíbulo amontoava-se uma grande variedade de embrulhos, volumes e pequenas peças de mobiliário. Cada um deles tinha presa uma etiqueta, algumas delas deste gênero: para Adelard Took, para si mesmo, do Bilbo, num chapéu de chuva. Adelard levara muitos sem etiqueta. Para Dora Baggins, em memória de uma longa correspondência com a ternura do Bilbo, num grande cesto de papéis. Dora era irmã de Drogo e a parente feminina mais velha de Bilbo e Frodo. Tinha 99 anos e durante mais de meio século gastara resmas e resmas de papel a escrever bons conselhos. Para Milo Tocas, esperando que lhe seja útil, do B.B., numa caneta e num tinteiro de ouro. Milo nunca respondia a cartas. Para uso de Angélica, do tio Bilbo, num espelho redondo e convexo. Angélica era uma jovem Baggins e saltava demasiado aos olhos que se considerava bonita. Para a coleção de Hugo Espartilho de um contribuinte, numa estante vazia. Hugo tinha o vício de pedir livros emprestados, e quanto a devolvê-los ainda era pior do que o comum. Para Lobelia Baggins de Vila do Saco, como presente, numa caixa de colheres de prata. Bilbo estava convencido de que ela se apoderara de muitas das suas colheres enquanto ele estivera ausente na anterior viagem. Lobelia sabia-o muito bem. Quando chegou, mais tarde, percebeu imediatamente o gracejo, mas não deixou de levar as colheres. Isto é apenas uma pequena amostragem dos presentes reunidos. A residência de Bilbo fora ficando muito atravancada no decurso da sua longa vida. Aliás, era a tendência dos buracos dos hobbits ficarem atravancados, o que se devia em grande parte ao hábito de dar tantos presentes de aniversário. Claro que os presentes de aniversário nem sempre eram novos. Havia mesmo um ou mais velhos matons de utilidade já esquecida,
que tinham circulado por todo o distrito. Mas Bilbo oferecera geralmente prendas novas e guardara as que recebera. Agora o velho buraco estava a ficar um pouco menos atravancado. Cada um dos vários presentes de despedida tinha uma etiqueta, escrita pessoalmente por Bilbo, e diversos tinham qualquer significado especial ou constituíam uma brincadeira. Mas, claro, a maioria das coisas destinava-se a quem delas precisava e as receberia com agrado. Os hobbits mais pobres, e em especial os da Travessa do Saco Furado, foram muito beneficiados nesse aspecto. O Gange velhote recebeu 2 sacas de batatas, uma pá nova, um colete de lã e um frasco de unguento para as articulações emperradas. O velho Hoary Brandbuck, como gratidão pela sua hospitalidade, recebeu 1 dúzia de garrafas de Wynyard Velho, um vinho tinto muito forte do Farthing Meridional, já completamente maduro, pois fora engarrafado pelo pai de Bilbo. Depois de beber a primeira garrafa, Hoary perdoou completamente a Bilbo e considerou-o um tipo formidável. Havia muito de tudo para Frodo. E, claro, ficavam em seu poder todos os tesouros principais, assim como os livros, os quadros e mobiliário mais do que suficiente. Não se via, no entanto, nenhum indício nem nenhuma menção de dinheiro ou joias, nenhuma moeda, nenhuma continha de vidro foram deixadas a ninguém. Frodo passou uma tarde muito atormentada, sem se saber como, espalhou-se num ápice o boato falso de que todo o recheio da residência estava a ser distribuído gratuitamente e, num abrir e fechar de olhos, a casa encheu-se de gente que não tinha lá nada a fazer, mas que foi impossível impedir de entrar. Arrancaram-se e trocaram-se etiquetas e não tardaram a estoirar as zaragatas. Algumas pessoas tentaram fazer trocas e negócios no vestíbulo e outras esgueirar-se com pequenas coisas que lhes não eram destinadas, e fosse com o que fosse que parecesse não ter dono ou não estar vigiado. O caminho de acesso ao portão ficou congestionado de carros de mão e carrocinhas puxadas a braço. No meio da confusão, chegaram os Bagginses de Vila do Saco. Frodo retirara-se por momentos e deixara o seu amigo, Merry Brandybuck, a vigiar as coisas. Quando Otto disse ruidosamente que queria falar com Frodo, Merry inclinou-se cortesmente e respondeu: sentiu-se indisposto e está a descansar. O que quer dizer é que está escondido, declarou Lobelia. De qualquer modo, queremos falar com ele e falaremos. Vá dizer-lhe. Merry deixou-os um bocado à espera no vestíbulo e eles tiveram tempo de descobrir o seu presente de despedida, as colheres. Claro que isso lhes não apaziguou o mau gênio. Por fim, foram conduzidos ao escritório. Frodo estava sentado a uma mesa com uma quantidade de papéis à frente e parecia indisposto, pelo menos por ver os Bagginses de Vila do Saco. Levantou-se a brincar com qualquer coisa que tinha na algibeira e falou com toda a cortesia. Os Bagginses de Vila do Saco, em contrapartida, foram ofensivos. Começaram por oferecer-lhes maus preços de pechincha, entre amigos, por várias coisas valiosas e sem etiqueta. Quando Frodo lhes respondeu que as únicas coisas que dali sairiam seriam as especialmente assinaladas por Bilbo, declararam que toda aquela história lhes parecia muito escura. Só há uma coisa clara, quanto a mim, afirmou Otto. Tu estás a ficar muitíssimo beneficiado. Insisto em ver o testamento. Otto teria sido o herdeiro de Bilbo se este não tivesse adotado Frodo. Leu o testamento cuidadosamente e rosnou. Infelizmente, estava tudo muito claro e correto, segundo os costumes jurídicos dos hobbits que, entre outras coisas, exigem a assinatura à tinta vermelha de 7 testemunhas. Outra vez intrujado, disse a mulher, e depois de esperar 60 anos. Colheres, bagatelas. Estalou os dedos debaixo do nariz de Frodo e saiu a bater com os pés. Mas Lobelia não era pessoa de quem se livrassem facilmente. Pouco depois,
Frodo saiu do escritório para ver como iam as coisas e encontrou-a a investigar cantos e nichos e a bater nos soalhos. Acompanhou-a firmemente à porta depois de lhe ter tirado diversos objetos pequenos, mas muito valiosos, que tinham ido parar, não se sabia como, dentro da sua sombrinha. Pela cara que fez, dir-se-ia que estava a pensar numa frase de despedida verdadeiramente esmagadora. Mas a única coisa que encontrou para dizer, ao virar-se no patamar, foi: "Há de lamentar este dia, meu jovem, porque não partiu também. Não é daqui, não é um Baggins, você é um Brandbuck." "Ouviste aquilo, Merry? Parece-me que foi um insulto", comentou Frodo ao fechar a porta. "Foi um cumprimento", redarguiu Merry Brandbuck, "e como tal, claro, inverídico." Depois percorreram todo o buraco e expulsaram 3 jovens hobbits, 2 bofins e um bolga, que estavam a abrir buracos nas paredes de uma das adegas. Frodo também teve uma escaramuça com o jovem Sancho Pé Magnífico, neto do velho Otto Pé Magnífico, que iniciaram uma escavação na Copa Maior, onde lhe parecera ouvir um eco. A lenda do ouro de Bilbo excitava tanto a curiosidade como a esperança, pois o ouro lendário, misteriosamente obtido, se não positivamente mal ganho, pertence, como toda a gente sabe, a quem o achar, a não ser que a busca seja interrompida. Quando conseguiu dominar Sancho e expulsá-lo, Frodo deixou-se cair numa cadeira do vestíbulo. "São horas de encerrar a loja, Merry", disse. "Fecha a porta à chave e não a voltes a abrir a ninguém. Hoje nem que tragam um ariete." Depois foi reanimar-se com uma tardia chávena de chá. Mal se sentara quando ouviu bater suavemente à porta principal. "O mais provável é ser outra vez a Lobélia", pensou. Deve ter se lembrado de qualquer coisa verdadeiramente feia e voltou atrás para má dizer. Paciência, pode esperar. Continuou a beber o seu chá. O bater repetiu-se com muito mais força, mas ele não fez caso. De súbito, a cabeça do feiticeiro apareceu à janela. "Se não me deixas entrar, Frodo, arrebento com a tua porta e faço-a sair pelo outro lado do monte." "Meu caro Gandalf, um momentinho", gritou Frodo e saiu a correr para ir abrir a porta. Entre, entre. Pensei que fosse a Lobélia." "Nesse caso, perdoo-te. Via, há bocado, a conduzir uma charrete na direção de à beira d'água, com um cara capaz de azedar leite acabado de ordenhar. A mim já ela quase azedou. Palavra, por pouco não experimentei o anel do Bilbo, tanto desejei desaparecer." "Não faças isso", recomendou Gandalf, enquanto se sentava. "Tem cuidado com esse anel, Frodo. Por sinal, foi em parte por causa dele que vim dizer-te uma última palavra. De que se trata? Que sabes tu já?" "Somente o que Bilbo me disse. Ouvi a sua história, como o achou e como o utilizou, quer dizer, na sua viagem." "Muito gostaria de saber qual das histórias." "Oh, não foi a que ele contou aos anões e escreveu no seu livro", asseverou Frodo. "Contou-me a história autêntica, pouco depois de eu ter vindo viver para cá. Disse-me que o senhor o sarrazinara até ele lhe a contar, e por isso era melhor eu ficar também a conhecê-la. Não quero segredos entre nós, Frodo", afirmou. "Mas o que te contar não deve passar daqui, de qualquer modo, é meu." "Isso é interessante", comentou Gandalf. "E então, que pensaste do caso? Se quer referir-se àquela invenção do presente, enfim, pensei que a história verdadeira era muito mais verossímil, e não compreendi que pudesse haver necessidade de a modificar. De qualquer modo, isso não estava nada de acordo com a maneira de ser de Bilbo e eu achei muito estranho." "Também eu, mas podem acontecer coisas estranhas a pessoas que possuem tais tesouros, se os utilizam. Que isso te sirva de aviso, para seres muito cauteloso. O anel pode ter outros poderes além de permitir ao seu possuidor desaparecer quando lhe apetece." "Não compreendo", confessou Frodo. "Nem eu, mas comecei a pensar a sério no anel, em especial a partir da noite passada. Não há, porém, motivo para preocupações. No entanto, se seguires o meu conselho,
Usá-lo-ás muito raramente ou nunca. Rogo-te que, pelo menos, o não uses de modo que dê origem a conversas ou levante suspeitas. Repito, guarda segredo dele e conserva-o em segurança. Está a ser muito misterioso. Que receia? Como não tenho a certeza, não digo mais nada. Talvez saiba dizer-te alguma coisa quando regressar. Vou partir imediatamente. Por isso, vim dizer-te adeus, por agora. Levantou-se. Imediatamente, exclamou Frodo. Mas eu pensava que ficaria pelo menos uma semana. Estava a contar com a sua ajuda. Eu também tencionava ficar, mas tive de mudar de ideias. Talvez me demore um bom bocado, mas de qualquer maneira virei ver-te assim que puder. Não te surpreendas quando me vires. Aparecerei à socapa. Não serão já muitas as vezes que voltarei a visitar o Shire às claras. Descobri que me tornei muito impopular. Dizem que sou um aborrecimento e perturbo a paz. Algumas pessoas até me acusam mesmo de ter feito desaparecer Bilbo. Ou pior, se queres saber, consta que existe um conluio entre nós dois para nos apoderarmos da sua fortuna. Algumas pessoas, exclamou Frodo. Claro, refere-se a Otto e a Lobelia. É abominável. Eu dar-lhes-ia o fundo do saco e tudo mais se o Bilbo voltasse e me levasse com ele por aí afora, a calcorrear o país. Gosto muito do Shire, mas, não sei porquê, começo a ter pena de não ter ido também. Pergunto a mim mesmo se voltarei a vê-lo. Também eu, confessou Gandalf. Isso e muitas outras coisas. Bem, adeus por agora. Cuida de ti e espera-me, sobretudo nas ocasiões em que te pareça menos provável eu aparecer. Adeus. Frodo acompanhou-o à porta. Gandalf acenou-lhe uma última vez e afastou-se com uma passada surpreendente, o que não impediu Frodo de pensar que o velho feiticeiro parecia extraordinariamente curvado, quase como se transportasse um grande peso. Anoitecia e o seu vulto envolto na capa desapareceu rapidamente no crepúsculo. Frodo não voltou a vê-lo durante